pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ezequiel, capítulo 18, versículos do 27 ao 32. Esta palavra é para aqueles que sentem que em algum momento, algum dia, se perderam de Deus. Essa palavra é para aqueles que, olhando para si, percebendo a própria fraqueza, sentem que correm o risco de se desviar do Senhor em algum momento do caminho. Até eu via lá entre algumas mensagens que eu recebi, uma pessoa dizendo que no momento de nervoso, de ira, se voltou contra Deus, disse coisas terríveis, e que agora ela não consegue voltar, ela não consegue se aproximar de Deus, não sente que a sua oração está sendo ouvida mais. Então essa palavra é também para você, para todos aqueles que querem estar unidos ao Senhor. É essa palavra de hoje. E diz assim, Ezequiel 18, do 27 ao 32. Quando um pecador, um ímpio, se arrepende da maldade que praticou e faz o que é direito, faz o que é justo, conservará a própria vida. Repito, quando um ímpio, uma pessoa que caiu em pecado, se arrepende da maldade que praticou e faz o que é certo, e faz o que é direito, e faz o que é justo, não morrerá, conservará a própria vida. Arrependendo-se de todos os crimes que cometeu, ele certamente viverá, não morrerá. Não obstante, a casa de Israel diz: a conduta do Senhor não é correta. É a minha conduta que não é correta, casa de Israel? Ou antes, é a vossa que não é correta? Por isso vou julgar cada um de vós, casa de Israel, segundo a sua conduta, oráculo do Senhor Deus. Arrependei-vos, convertei-vos de todos os vossos crimes, para que já não haja para vós ocasião de cair em pecado. Libertai-vos de todos os crimes cometidos contra mim. Formai um coração novo e um espírito novo. Por que deverias morrer, casa de Israel? Pois eu não sinto prazer na morte de ninguém que morre. Oráculo do Senhor. Convertei-vos e vivereis. Arrependei-vos, convertei-vos de todos os vossos crimes, para que já não haja para vós ocasião de cair em pecado. Libertai-vos de todos os vossos crimes cometidos contra mim. Formai-vos um coração novo e um espírito novo. Porque deverias morrer? Eu não sinto prazer na morte de ninguém que morre. Convertei-vos e vivereis. Uma palavra de Deus para todos aqueles que estão enfermos, no corpo e na alma. Convertei-vos e vivereis, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e faz o que é direito, o que é justo, ainda que aquele crime, aquele pecado estivesse destinado a levá-lo à morte, Deus barra esse mal e ele não morre. Nós precisamos aprender, meus irmãos, a colocar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo entre nós e o nosso passado corrompido, entre nós e as trevas da nossa alma,
entre nós e as consequências dos nossos pecados, porque Jesus veio para nos libertar das consequências letais dos males que nós cometemos, que nos levariam à morte. Todo pecado ele é fonte de morte nessa vida, mas o pior dele é que ele produz a morte eterna. Diz a palavra de Deus que a paga do pecado é a morte. Quem se entrega ao erro, quem se abandona ao crime, recebe uma recompensa que é de dar calafrios. Qual é a recompensa de quem vai por esse caminho? A morte. Como assim? O mal que a gente faz já começa a operar para nos destruir, para nos matar, para arrancar a nossa paz, para arrancar a nossa felicidade, e consegue fazer isso nos afastando de Deus. Mas isso vai virando uma bola de neve dentro de nós. Nós vamos perdendo o gosto pela vida, nós vamos perdendo o amor pelas pessoas, a gente vai perdendo o amor próprio, a gente não vê mais sentido em continuar existindo. Isso vira revolta contra Deus, é uma bola de neve. E no final das contas, nos leva à morte eterna. Ou seja, a pessoa perde o céu. Por isso o Senhor está nos dizendo, se a pessoa fez o que fez, por pior que tenha sido, mas ela se arrepende da sua maldade e passa a fazer o que é direito. Não fazia, passou a fazer o que é direito, passou a fazer o que é correto, o que é justo. Deus está dizendo para ela, e olha, essa palavra foi antes de nosso Senhor Jesus Cristo vir e morrer na cruz por nós. E ali o Senhor já estava dizendo, essa pessoa não será condenada, ela vai conservar a vida, eu a perdoarei, porque arrependendo-se de todos os seus crimes, ela certamente viverá, não morrerá. Por isso diz o Senhor, arrependei-vos e convertei-vos. Converter aqui é se você estava indo numa direção, você volta. Se você estava indo na direção do mal, você dá meia volta e faz o caminho contrário. Você retrocede no seu crime. E se não cometeu o crime, você retrocede na sua má intenção, na sua ideia de se perder, de cometer aquele erro. Arrependei-vos, convertei-vos de todos os vossos crimes, para que já não haja para vós ocasião de cair em pecado. Libertai-vos de todos os crimes cometidos contra mim. Forme um coração novo. É mudança no coração. Formai-vos um coração novo e um espírito novo. Por que deverias morrer? Pois eu não sinto prazer na morte de ninguém que morre. Libertai-vos de todos os vossos crimes. É libertar-se para ter um coração novo, você viu? Olha lá, libertai-vos de todos os vossos crimes, formai-vos um coração novo e um espírito novo. É libertar-se para que você se renove por dentro. Porque não adianta as coisas mudarem por fora se por dentro a gente estiver estragado, apodrecido, adoecido. Você já viu que quando a gente está doente fisicamente, a gente não tem gosto por nada que é físico? Doente de verdade. Você não tem gosto por comida, você não tem gosto por ficar de pé, você não tem gosto de ficar sentado, você não tem gosto de ficar deitado, você não quer ir para lugar nenhum, você não quer viajar. Tira o seu gosto de tudo. Quando a gente está doente da alma, nada que diz respeito à alma traz sabor para a gente. A gente não tem gosto nas amizades, a gente não tem gosto no casamento, a gente não acredita no amor das pessoas. E a vida vira um lixo. É libertar-se para você ter um coração novo. É libertar-se até das coisas boas, mas que o apego transforma em ocasião de pecado.
Um dia Jesus estava no templo e entrou lá um fariseu e um pecador, um publicano. E o fariseu estava lá na frente, junto do altar, de pé. E o pecador, o publicano, estava lá atrás, de cabeça baixa, de joelhos, prostrado. Diz a palavra de Deus pela boca de nosso Senhor Jesus Cristo, que o miserável do pecador, coitado, não tinha coragem de levantar os olhos. Só batia no peito e dizia: meu Deus, tem compaixão de mim que sou pecador. E o fariseu que estava de pé, olha, arrogante, não é simplesmente porque ele estava de pé, mas a postura arrogante diante de Deus, como se Deus devesse favor para ele. Vira para Deus e diz: estou aqui de pé diante do Senhor para te agradecer, não pelo Senhor, mas por mim. Quero te agradecer porque eu sou bom. Foi diante de Deus, mas não para louvar a Deus, foi para louvar a si mesmo. E começou: eu sou bom. Está escrito lá, desse jeito que eu estou te falando. Eu não sou como os outros homens, pecadores, adúlteros, ladrões. Eu sou um homem bom. Eu pago as minhas dívidas. Eu pago meu dízimo. Eu jejuo. E tudo aquilo que aquele fariseu disse era verdade. Ele não mentiu diante de Deus. Mas o chocante é o que Jesus diz no final. Os dois estavam no templo, os dois fizeram a sua oração. O que estava lá embaixo, prostrado, que não levantava os olhos, batia no peito e dizia: tem piedade de mim, que sou pecador, esse foi perdoado. O outro, não. O outro, não. Eu imagino Jesus fazendo esse discurso, o silêncio que ficou. O povo olhando e pensando, quer dizer então que o outro, inclusive que reconheceu, que fez o que fez, foi perdoado. E o outro que só estava contando as coisas boas, porque ele estava fazendo as coisas boas, não foi perdoado. Exatamente. Porque ele achou que ele não tinha nenhum pecado. Ele achou que ele era bom demais. Ele se colocou acima das pessoas e, inclusive, se apresentou diante de Deus como se Deus devesse algum favor para ele. Então, é libertar-se até das coisas boas que nós poderíamos relacionar igualzinho esse fariseu. Coisas boas e que nós estamos apegados a elas. E por causa do nosso apego, elas se tornaram na nossa vida ocasião de pecado. Quantas pessoas dentro da igreja são capazes de coisas absurdas porque estão apegadas a um cargo, a um serviço. Olha, eu já vi que muita gente sofreu e eu já fiz experiência também. Tem pessoas, às vezes na paróquia, trabalhando na paróquia, que são infernais, grossas, mal educadas. Eu tenho a séria impressão que não foi Deus, foi o demônio que colocou elas lá. Porque Jesus, ele diz que cada um faz a obra do seu pai. E qual é a obra do demônio? É afastar as pessoas de Deus e da igreja. E aquela que eu conheci estava caprichando. Tem gente que tem lugar marcado. Tem gente que é capaz de bater na outra pessoa se ela ocupar aquele lugar perto do padre, ou se aumentar a amizade, a proximidade com ele, ou ingressou para ser ministro da Eucaristia, ou assumiu uma pastoral. Tem grupo de oração que acabou. Sim. Porque o antigo coordenador que saiu não conseguiu entregar o lugar para o coordenador que veio. E se dividiram.
E aí você vê, a pessoa falava que estava lá por amor a Deus, que era para a evangelização, mas foi capaz de destruir o grupo, era por amor a si mesmo. Você entendeu como certos apegos, eles se tornam ocasião de pecado? Quanta mãe que não só amou o filho, ficou tão apegada ao filho que estragou a vida dele, estragou o casamento dele, estragou o futuro. O menino não saiu de casa, ficou aquele marmanjo morando dentro de casa, sem perspectiva de vida. Um bebezão, incapaz de arrumar um trabalho, incapaz de passar num concurso, de fazer uma prova, de estudar, de terminar uma faculdade, porque o apego da mãe condenou aquele rapaz. Eu gosto de assistir uns documentários, os norte-americanos eles têm uns documentários interessantíssimos, e eu vi um daqueles documentários de obesidade mórbida, que precisou quebrar a parede do quarto e trazer um guindaste para tirar uma pessoa da cama, que ela estava com uns 400 quilos. E como é que aquele rapaz chegou aos 400 quilos? A mãe. Comida, 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 comida. Ela estava matando o rapaz. Apegada, uma afeição doentia. Você entendeu o que o apego faz conosco? Pega uma coisa boa e transforma numa coisa ruim. É capaz de perverter o amor de uma mãe. O que não vai perverter então? Então o Senhor nos mostra que até de certas coisas boas a gente precisa se desapegar, a gente precisa se libertar para ter um coração novo. E trata-se de a gente desprezar alguma coisa da vida, sim. Trata-se de desprezar toda falsa riqueza, toda falsa segurança. Trata-se de abandonar tudo que nos afasta de Deus. Se tem uma coisa que está afastando você de Deus, larga isso. Larga isso. Olha, não tem problema nenhum você assistir um filme, você assistir uma série, desde que você escolha. E não vá assistindo por assistir. Porque assistindo por assistir, você vai botando muito lixo para dentro de você. Não. Sente-se, veja do que é a série, o filme, veja do que trata, escolha assistir e assista ativamente, com um senso crítico. Isso não vai fazer mal, inclusive faz bem. Agora, a partir do momento em que você se larga na frente de uma televisão, e o que vier você vai botando para dentro, e isso virou um hábito, que você chega na sua casa, a primeira coisa que você faz é ligar o televisor. Meu amigo, isso está afastando você de Deus, você sabe disso. Está na hora de você largar. Você que pega o celular sem saber para quê. Quando você viu, você já pegou. Você já está com ele na mão, você está mexendo. Você pega e você não lembra nem por que você pegou. Você sabe por que você não lembra? Porque já está no automático. Você sabe por que está no automático? Porque virou um vício. Você fica angustiado quando você não está com aquela tela acesa diante dos seus olhos. Aquilo está roubando a sua atenção, está roubando o seu tempo, está roubando os seus ânimos. Você está vivendo pelo sentimento alheio, porque muitas vezes o que a gente está sentindo não é o que a gente vivenciou, mas o que outra pessoa vivenciou e postou para a gente. A gente está vivendo de emoções alheias e muitas dessas emoções estragadas. Então, se isso está te prejudicando, se isso está te afastando de Deus, abandona. Abandona as falsas garantias. Olha, para a gente viver uma vida nova, nós temos que abandonar o medo de errar. Deus não nos condena por nossos erros. Deus nos condena pela nossa obstinação no pecado e no erro. Tem coisas que a gente errou porque a gente não sabia. Tem coisas que a gente errou por uma distração. E olha, só erra quem tenta. E o pior erro é você não tentar fazer as coisas certas na sua vida. Mas eu tenho medo de eu tentar e não conseguir. Ótimo, você tentou, você não conseguiu, você já aprendeu uma maneira que não funciona, não faz de novo daquele jeito. Muda a perspectiva, muda a abordagem, faz diferente. Uma hora você vai acertar, mas você precisa tentar. Esse medo de errar
muitas vezes esconde o nosso orgulho. Eu não quero ser visto como uma pessoa que fracassou. Mas já está fracassando pelo medo de ser julgado pelos outros, e você não está vivendo a sua vida. É o medo de errar, é muitas vezes aquele desejo descontrolado de aprovação humana. A pessoa tem que ficar pedindo bênção para todo mundo. Tô certo, é isso mesmo. Olha, desse jeito você não vai para frente. Porque muitas pessoas que você consulta sobre o caminho que você está fazendo, elas não fizeram. Então elas não sabem. E muitas delas estão até abaixo da experiência que você tem. E tem outras que estão melhores, mas que não querem que você chegue lá. E não vão confirmar você no caminho certo. Tem que aprender a rezar, tem que aprender a pedir a Deus a luz do Senhor. Tem que se abrir para o que Deus nos fala através de pessoas que Ele coloca no nosso caminho e discernir todas essas coisas. E então, como uma criança, ter toda a segurança no Pai. Aí você se larga nos braços do Pai. Você se abandona em Deus. Gente, eu me canso por fora, mas eu não me canso por dentro. Eu tenho andado bem cansado fisicamente, mas por dentro eu tenho um descanso que me faz continuar, mesmo o meu corpo cansado. E o que é que me descansa? Eu me abandono em Deus. Eu me jogo nele. Eu sou fã dele. Eu o adoro. E quanto mais eu o conheço, mais maravilhado eu fico. Mais pena eu tenho de eu ser tão fraquinho, tão miserável, tão pecador, tão limitado. E mais apaixonado eu fico. Eu faço igual aquele mendigo, sabe? Que viu o rei passando com o cortejo, e os príncipes e as princesas estavam lá todos reluzentes, bem vestidos, e ele estava de um lado do cortejo, do outro lado tinha um outro mendigo, e o mendigo de lá, revoltado, porque ele passando fome, e aquelas princesas, e aqueles príncipes, e aqueles duques, todos reluzentes. Quando veio o rei, então, o mendigo amargo queria rasgar a roupa e jogava a terra para cima e amaldiçoava o rei, queria pular no cavalo dele e dizia: a gente passando fome, você, seu miserável, seu desgraçado, não faz nada pela gente, olha a minha situação. O general só olhando para o rei, com a mão na espada, esperando ele fazer um sinalzinho com a cabeça para o mendigo perder a cabeça. O outro do outro lado estava tão embasbacado, com tanta beleza que ele nunca tinha visto na vida, que ele não se controlou. Ele entrou e foi desfilando junto. E tiravam ele, voltava, tiravam ele voltava, tiravam. E o rei já estava incomodado com aquela situação e chamou lá um serviçal e disse: pelo amor de Deus, se livra desse mendigo. Ele falou: majestade, só se a gente matar. Aí ele falou: mas eu não mandei matar o outro que estava me xingando, eu vou matar esse que entra no cortejo. Ele falou: majestade, não há o que fazer, só se a gente tirar com uma tropa para poder levar a parte. Aí o rei falou assim: na carruagem tem umas roupas extras, veste nele e deixa ele então. Botaram nele os trajes todo bonito, deram uma arrumada no cabelo dele, ele todo pomposo, passeando. Esse mendigo sou eu. Eu fico encantado com as maravilhas de Deus. E mesmo com as minhas sujeiras, com os meus pecados, eu fui aprendendo por graça do Espírito Santo a não olhar para mim igual aquele mendigo que fica amaldiçoando, com inveja, magoado com a vida, com os outros. Gente, eu não tenho mágoa de ninguém, eu não tenho desejo de ter o que os outros têm, eu não tenho inveja de quem é rico, de quem tem dinheiro. Quando a pessoa tem uma casa maravilhosa e eu entro, eu fico feliz, porque se ela me recebeu na casa dela, a casa dela também, de uma certa maneira, é minha. Eu adoro quando eu vou andar no carro com uma pessoa que é um carro que eu nunca tinha entrado, e aqueles eletrônicos e as coisas todas funcionam, e eu posso desfrutar do privilégio de estar ali. Não preciso ter aquilo para mim. Eu não conquistei aquilo. O que eu vou querer à custa de amargura que aquilo venha para mim? Não é o que eu estou buscando. Que bom que o outro conseguiu.
Mas você tem capacidade para isso? Mas tenho. Você quer? Não, eu não preciso. Tem gente que precisa, eu não preciso. Não tem utilidade nenhuma para mim. Um dia um filho meu pequenininho chegou com um relógio que ele tinha achado na rua, todo feliz. Olha, pai, o que eu achei. E aí eu deixei ele fazer a festa dele. Falei, achou onde, filho? Achei na rua. Falei, vai lá e devolve no lugar onde você pegou. Mas pai, eu achei. Eu falei, tá, você achou. Falei, mas é seu? É seu relógio? Aí ele disse, não, não é. Eu falei, você comprou? Disse, não, pai, eu não comprei. Que mérito você tem nesse material? Não é seu. Não é seu, filho. Eu falei, você volta lá, você devolve no lugar onde você pegou. Porque aquilo que é alegria para você está sendo tristeza para alguém. Mas, pai, se outra pessoa achar, essa pessoa vai ficar com ele. Eu falei, então, mas que ela lide com a situação de tomar para si algo que não lhe pertence. Não tem alegria em você ter uma coisa que não é mérito seu. Todas as vezes que você olhar no seu braço, o que você vai lembrar? Eu não mereci, eu não conquistei. Não tem porquê, gente, a gente viver assim com inveja das coisas alheias. Magoado, ressentido com a vida e com as coisas que nos acontecem. Tire do seu coração tudo que está minando a sua confiança em Deus. Tudo aquilo que está atrapalhando você a ser uma pessoa mais de Deus. Abandonar o pecado, sabe, é antes de tudo a gente se entregar nas mãos de Deus. É entregar nas mãos do Senhor as rédeas da própria vida. É você dizer com toda convicção, eu quero Deus e pronto. Qual é o seu tesouro? O meu tesouro eu já defini na minha vida. Eu quero Deus e pronto. E tudo aquilo que não me põe em Deus, tudo aquilo que me tira de Deus, eu peço a Deus que tire de mim. Eu quero Deus. E o que quer que Deus me peça, eu digo sim, Senhor. E olha, dentro de cada um de nós, de mim, de você, de todos nós que estamos aqui, há uma criatura velha, que a palavra de Deus chama de homem velho, com todas as suas inclinações para o erro, para o mal e para o pecado. O homem velho não vai querer que você faça essa escolha. O que essa criatura velha dentro de nós, corrompida pelo vício e pelo pecado, grita o tempo inteiro? Não, não, tudo menos a minha liberdade. Isso é você tirar a minha liberdade, você entregar a Deus o governo da sua vida, você dizer sim a Deus indiscriminadamente. Não sacrifique a sua liberdade. Diz que no inferno teve uma conferência, uma convenção. E os demônios começaram a discutir o que é que eles podiam fazer com as pessoas para poder arrancá-las de Deus definitivamente. Diz que aqueles demônios mais jovens, menos experientes, chegaram lá para o chefe e disseram assim, olha, sempre funcionou. Vamos continuar tentando as pessoas com dinheiro. Porque diante do dinheiro as pessoas se ajoelham, elas se prostram. Porque com dinheiro elas compram tudo. Diz que Satanás disse, isso aí a gente vem tentando há muito tempo, funciona por um certo tempo, mas depois a pessoa perde o gosto e ela acaba se voltando para Deus. Aí um outro se aproximou e disse, olha, dos pecados sexuais eles não se libertam. Que é prazeroso, é gostoso, é um vício que se entranha na alma da pessoa. Vamos continuar investindo na luxúria. Aí o outro disse não. E foram tentando várias coisas. Até que um capeta mais velho que estava lá no fundo do inferno se levantou e veio, mancando. E com a voz rouca disse, olha, não adianta a gente tentar certas coisas, porque elas não funcionam. Mas tem uma coisa que vai pegar. Vamos confirmar para essas pessoas tudo aquilo que elas já sabem. A gente tem notícias boas, já nós vamos dar essas notícias para vocês. Aí esse demônio, o que ele dizia?
Confirme para elas que Deus é bom. Confirme para elas que a salvação está no Cristo. Diga para elas que continuem indo à missa. Não atrapalhe elas rezarem, a ideia delas rezarem o terço, não. Confirme para elas que é isso mesmo, é isso mesmo. Só que ao final, quando elas estiverem convencidas, apenas digam para ela: mas hoje não, deixa para amanhã. Amanhã você faz isso. Hoje curta um pouquinho mais. Deixa para amanhã. Porque assim eles deixarão para amanhã, até que um dia a porta dessa vida se fechará para eles e eles não terão escapatória, não dará mais para voltar atrás. Aí estarão nas nossas mãos definitivamente. Não permita que isso aconteça para você. Esta palavra é de Deus para você hoje. E nós devemos bradar a esse espírito diabólico que nos tenta, devemos gritar diante dele: não, Satanás, porque eu já descobri a sua armadilha. Santo Agostinho viveu essa tentação e o que ajudou foi ele olhar para outras pessoas e dizer: se teve tanta gente antes de mim e ao meu lado que consegue, por que eu não consigo? Se muitos se libertaram, por que não eu? Você que tem acompanhado Sorrindo para a Vida e viu testemunhos assim maravilhosos nos últimos tempos, que você quis que acontecesse com você, diga você também nesta manhã: por que não comigo? Se aconteceu com os outros, que o Senhor ama, a mim, a quem Deus ama, vai acontecer também. Coloque as mãos sobre o seu peito. Feche os seus olhos um pouquinho, se você puder. Quem já viveu uma primeira conversão, precisa se converter ainda mais. Passar desta ideia de comprar o céu com as próprias atitudes e de entender que nós vivemos o bem por graça de Deus. Aceitar, abandonar o que é mal para viver na bondade. É dar um passo além. Agora é a hora da conversão que leva da fé às boas obras. Você é uma pessoa de Deus. Você se converteu do erro a Deus. Mas agora é a hora de você dar um passo da sua fé em Deus para as boas obras. Aquele que ama a Deus, aquele que tem Deus na sua vida, permita o Espírito Santo guiá-lo agora também pelo caminho da bondade, deixando tudo o que era mal. E como diz a palavra de Deus, fazendo o que é justo, fazendo o que é certo, fazendo o que é bom. É assim que a vida volta para nós. Diga ao Senhor: meu Senhor e meu Deus, converte-me e eu me converterei. Senhor, eu preciso dessa vida que Tu queres dar. Derrama sobre mim Teu Santo Espírito.